Aleluia. Obrigado, músicos. Vocês são um sucesso. Às vezes a vontade que dá, irmãos, é de não parar, não. A gente ficar nessa, eu te agradeço, o culto todinho. Nós temos um cronograma a cumprir, estamos em um culto de ensino, mas às vezes a vontade que dá, irmãos, é de nós ficarmos simplesmente com as nossas mãos levantadas, dizendo: o Senhor é bom, eu te agradeço, e chorando, rindo, correndo, pulando na presença dEle. Porque às vezes está tão glorioso o negócio e nós seguimos o protocolo, né? O Espírito quer fazer e nós seguimos o protocolo, mas o protocolo também é coisa do Espírito, amém, irmãos? Senão Ele não nos dava para fazer, amém? Tudo que acontece na igreja é guiado pelo Espírito, porque a igreja tem um dono, amém? A igreja não é do pastor A, não é do pastor B, não é da denominação A ou da denominação B, mas é do Senhor. A igreja pertence ao Senhor, e o Senhor, Ele tem meios de trabalho, amém, irmãos? Ele quer nos alcançar, e eu percebo que sempre que Deus nos dá uma direção, eu percebo que pelo mundo, irmãos, está se falando a mesma coisa. Eu vejo um cuidado de Deus em cuidar dos seus filhos, em cada aspecto de nossas vidas, irmãos, amém? E por esses dias nós estamos falando, eu queria que colocasse na tela o tema de quinta-feira, por favor. Nós estamos falando sobre o Evangelho pleno. É importante, irmãos, nós sabermos quem somos, o que temos e o que podemos em Deus, amém? Semana passada nós discorremos um pouco sobre a palavra. Muitos de nós nos denominamos, crentes pentecostais, e nós aprendemos que não tem nada a ver com pentecostal, né? Que é só porque o batismo, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, então nós nos dissemos ou nos reconhecemos como pentecostais. Mas, na verdade, nós só somos cristãos que creem no dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Como eu disse na semana passada, se o Espírito Santo tivesse descido na Páscoa, nós seríamos Pascual. Amém, irmãos? Então, nós só somos aqueles que creem no dom do Espírito. Mas por que, às vezes, nós carregamos muitos paradigmas, irmãos? Porque conhecimento não chega para nós. Por isso é importante ensinarmos a palavra para que vocês tenham conhecimento de quem você é. E nós falamos sobre ser evangélico, amém? Porque alguns se dizem evangélicos sem nem saber o que é ser evangélico. Mas nós falamos que o evangelho na verdade é a mensagem. Evangélico é aquele que carrega a mensagem, amém? Evangelho vem do grego euangelion, ou evangelho, mensageiro, portador da mensagem. E hoje eu e você somos portadores dessa mensagem, amém? Semana passada nós falamos que essa mensagem um dia chegou para nós. Que mensagem é essa? A boa notícia. Evangelho também é conhecido como boas novas ou boas notícias, amém, irmãos? Que boas notícias foram essas? Nós falamos que a palavra, cadê o negócio ali? Que a palavra são as boas notícias, que nós nos víamos, irmãos, exatamente como o mundo se vê hoje. Nós nos víamos como perdidos, sem Deus no mundo, andando de qualquer jeito, sabe, maldição sobre maldição, e nós não sabíamos quem éramos em Deus. Mas um dia chegou a palavra de Deus para nós e nos revelou a filiação. A palavra nos revelou Cristo, que é a própria palavra, nos fez filhos de Deus. Essa palavra nos foi enviada e nos sarou e nos livrou do que era mortal. E hoje você e eu somos portadores dessa palavra. Deixa eu deixar algo bem claro para você. Se Deus quiser falar com alguém que está no seu contexto de vida, Ele vai usar a sua boca. Amém, irmãos? Houve um episódio na Bíblia em que Deus falou com o rei lá, o rei ignorantão, que não entendia nada, estava bebendo vinho em taças erradas, utensílios sagrados, e Deus usou o dedo lá, o dedo de Deus escreveu na parede. Foi um episódio que o dedo de Deus escreveu na parede. Mesmo assim, precisava de alguém para interpretar. Precisava de alguém que tivesse de Deus capacitação para interpretar. Amém? Porque o que estava escrito lá, irmãos, mene, tekel, parsim, o que quer dizer isso? Pelo amor de Deus, ninguém sabia o que queria dizer, e chamaram alguém que tinha o Espírito excelente, esse Espírito que está em você e em mim hoje, que tivesse capacidade para ser boca de Deus para aquela situação, amém?
Hoje você e eu temos o Espírito excelente dentro de nós e somos portadores da palavra de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou um portador da palavra de Deus. Portador de boas notícias é você, amém, irmãos? Se tiver alguém perto de você que estiver passando situação desfavorável, você tem boa notícia para eles. Se houver alguém perto de você que estiver passando por situação crise financeira, você tem a palavra que vai curar. Se tiver alguém que estiver passando por enfermidade, você tem a cura e nós vamos tratar sobre isso hoje. Amém, irmãos? Então, cura também faz parte do Evangelho. Nós aprendemos que Jesus Cristo era a palavra e Jesus Cristo também é cura. Amém, irmãos? Ele veio para manifestar isso. No livro dos Salmos, capítulo 107, versículo 20, diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Amém? A palavra, Cristo foi enviada para nos sarar e para nos livrar do que era mortal. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho pleno, no sentido da cura. Diga, eu sou portador da cura. Amém, irmãos? Então vamos lá, Atos capítulo 10 e versículo de número 38. Nós vamos discorrer um pouco pelas escrituras. Nós estamos aprendendo a palavra, amém? Atos 10, 38. Para mim é uma honra ensinar essa palavra, porque cada vez que eu ensino eu aprendo. Amém, irmãos? Porque ninguém dá o que não tem, por isso que eu digo a você que você é um portador da palavra, porque você já tem a palavra. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, lembra? Jesus é a palavra, amém, irmãos? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando alguns, curando os ricos, os endinheirados, é assim que está escrito? Curando quantos, irmãos? Curando quantos? Todos. Amém, irmãos? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode repetir comigo: o Evangelho é cura? Glória a Deus, o Evangelho é cura, irmãos. No livro do Salmo, no capítulo 103, versículo 3, diz: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Você percebe a palavra todos? A palavra todos está sempre nesses textos. É interessante, irmãos, que o que Jesus fez, ele fez por todos. Amém. Então a palavra todos, você sempre vai encontrar nos textos em que Jesus está fazendo alguma coisa, em que a palavra está sendo direcionada, ela está sendo direcionada para todos. Mas por que alguns não recebem, irmãos? O próprio Cristo disse que não existiam muitas viúvas no tempo de Elias, mas ele foi enviado a uma viúva de Sarepta. Existiam muitos leprosos no tempo de Naamã, mas ninguém recebeu a cura senão um. Você está comigo? Um sírio ainda. Por que, irmãos, que aquele sírio Naamã recebeu a cura e muitos leprosos não receberam? Porque alguém pregou a palavra para ele. Lembra da história? A menina que tinha sido levada cativa, que servia a esposa dele, disse: olha, existe um homem de Deus ali em Israel. Ela foi portadora da boa notícia. Ela disse: existe um homem de Deus ali em Israel, e se o meu Senhor for até ele, certamente vai ficar curado. Você entende, irmãos? Ele poderia ter ouvido aquela menina, ter ensoberbecido o coração e dito: não vou. Tantos médicos eu já passei, nenhum curou, como é que tem homem lá que cura? Mas ele decidiu receber pela fé que Deus podia curá-lo. Amém, irmãos? Então, sempre que você vê nas escrituras, você vai ver que está disponível para todos. Uns vão receber e outros vão ficar assistindo. Mas eu e você não somos desses, amém, irmãos? Por isso é importante você entender, compreender quem você é. Porque nunca mais o diabo vai enganar você, amém? Cristo, a palavra do Senhor diz que Cristo, ele levou sobre si todas as nossas dores. Abre lá comigo de novo, abre lá.
Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 4, por favor. Aleluia. Que coisa interessante, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. Fomos. Diga, eu fui. Glória a Deus, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Amém, irmãos? Eu me lembro, irmãos, eu tinha 24 anos quando me converti ao Senhor. Eu queria ter conhecido ao Senhor mais cedo, mas graças a Deus eu o conheci com 24 anos. E eu com 24 anos eu sofria de gastrite e sinusite. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu sofria dessas coisas, irmãos. Às vezes vinha dor no estômago a ponto de me curvar, e eu só tinha 24 anos de idade. Sinusite, irmãos, que o mundo conhece como minha. Você já ouviu alguém dizer assim, minha sinusite atacou de novo? Você já ouviu essa, não? Eu era um desses que tinha minha sinusite. Mas aos 24 anos de idade eu recebi ao Senhor, eu confessei a Jesus como meu Salvador, e eu comecei a caminhar com Ele, irmãos. E sabe, existem algumas coisas que você faz força para crer, existem algumas coisas que você precisa, sabe, pôr força e declarar, e confessar, e dobrar o seu joelho. Mas eu simplesmente aceitei a Jesus e comecei a caminhar com Ele. E na minha caminhada, irmãos, era uma caminhada como qualquer uma outra. Eu gostava de dobrar meu joelho para orar, conversar com o Senhor. Eu levava muito a sério a palavra de Deus. E se você é uma pessoa como eu, que já tem um tempo no Evangelho, irmãos, nunca esqueça do primeiro amor. Porque às vezes nós já estamos tanto tempo no Evangelho que já calejamos, né? A palavra vem e nós, é só o pastor que está pregando, é só o irmãozinho. Sabe, irmãos, mantenha sempre o mesmo fervor do primeiro amor, e você vai se manter sarado para sempre. Amém, irmãos? E naquela caminhada, a palavra que o Senhor falava, eu me apegava à palavra, e na medida que a palavra vinha, eu ia me libertando de algumas coisas. Eu tive que fazer força para me libertar de CD secular que eu tinha. Eu tive dificuldade para me libertar de filmes que eu tinha e gostava. Sabe, mas cada vez que a palavra vinha, eu ia soltando algumas coisas e soltando algumas coisas. Mas em um determinado momento eu me vi curado. E eu disse, rapaz, aquelas dores nunca mais voltaram. Então eu entendi que Jesus havia me curado lá na cruz. E nunca mais eu ouvi falar de gastrite, sinusite, nunca mais. E nenhuma outra ite eu quero mais. Amém, irmãos? Pela graça de Deus, irmãos, eu fui curado. E eu creio que muitos aqui têm bom testemunho de cura para contar também. Amém? Cristo, irmãos, é aquele que cura. Uma vez que você recebeu a Jesus, lembra que Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo? Uma vez que você recebeu a Jesus, você é curado, porque Cristo é aquele que cura. Amém? Vamos discorrer por alguns versículos, irmãos, nos quais a cura se manifesta através de Jesus Cristo. Vamos lá? Abre lá em Mateus capítulo 4, versículo 23. Nós estamos lendo Lucas esse mês. Lucas fala muitas coisas sobre cura também. Mas nós vamos discorrer nos evangelhos. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade, de doenças e enfermidade. Jesus percorria, fazendo o que, irmãos? Curando, pregando o evangelho, dizendo as boas novas. Que boas novas são essas? Ei, você era doente, não, você agora é curado. Boa notícia, não é? Você tinha dor, não, agora a sua dor foi carregada na cruz. Ele andou
pregando o evangelho do reino, ensinando e curando todas as doenças e enfermidades. Mateus capítulo 8, e versículo de número 16. Mateus 8, 16, vai dizer: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, prestou atenção que o evangelho e a cura estão juntos? Que cura faz parte do evangelho, que cura faz parte das boas notícias. Ele meramente com a palavra, o que ele fazia, irmãos? Expelia os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Que palavra é essa, irmãos? É a palavra poderosa que eu e você temos. Existe cura, irmãos, na minha boca e na tua boca. O que você precisa? Falar. Amém? Você precisa crer e declarar cura. Mateus capítulo 12, versículos 15, por favor. Mateus 12, 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiam, e a todos ele curou. Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Talvez você não tenha noção do tamanho do milagre que aconteceu aqui. Nós vamos falar na semana que vem sobre o poder de Deus. Mas lembra que eu disse que Jesus está curando, pregando o evangelho, falando das boas novas, curando, expelindo demônios, meramente com a palavra, mas esse aqui era surdo. Mas Jesus curou. Amém, irmãos? Cego e mudo, e Jesus curou, e o mudo passou a falar. Amém, irmãos? Quando nós reconhecemos, irmãos, a Jesus, coisas grandes acontecem em nossas vidas. Não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que estão em nossa volta, irmãos, porque é desejo de Deus se fazer manifesto, e Ele vai me usar e vai usar você para se fazer manifesto nesse tempo, nessa geração, no seu contexto de vida. Jesus vai usar eu e você para se fazer manifesto ao mundo. Amém, irmãos? O que nós precisamos é reconhecê-lo, porque se nós o reconhecemos, irmãos, às vezes nós passamos tanto tempo no evangelho. Eu ouvi a minha avó dizer que Jesus ia voltar. Alguém já ouviu a vovó dizer que Jesus ia voltar? Aí passou o tempo, aí passou para minha mãe dizendo que Jesus ia voltar, e hoje eu digo a mesma coisa: Jesus vai voltar, irmãos, com a mesma convicção, porque eu creio, eu reconheço que Jesus Cristo é Senhor e que Ele, irmãos, vai voltar. Nós precisamos reconhecê-lo para que coisas aconteçam no nosso meio, irmãos, sobrenaturais. Amém? Aqueles que reconhecem ao Senhor faz coisas grandes. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 34 a 36. Mateus 14, 34, diz assim: então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, versículo 35, reconhecendo os homens daquela terra, diga reconhecendo. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe muitos ou todos os enfermos. O que é que nós fazemos, irmãos, com a palavra que nós temos? Se nós reconhecemos a Jesus, como esses irmãos de Genezaré, se nós reconhecemos a Jesus, por que nós não começamos a avisar a circunvizinhança? Por que os nossos vizinhos ainda estão perecendo, brigando, irmãos? O casamento deles quase falido. Por que o nosso vizinho da direita ainda se encontra enfermo na casa dele, quando nós podemos ir lá e dizer: ei, Jesus continua curando, Jesus continua salvando, ei, Jesus é real e Ele pode salvar a sua vida hoje. Você está comigo, irmãos? Esses caras reconheceram a Jesus no versículo 35, e a palavra de Deus diz que eles começaram a avisar a circunvizinhança, começaram a avisar o povo que Jesus estava lá. E o que eles começaram a fazer? Carregar os enfermos.
Eles começaram a levar os enfermos. Isso é profético, irmãos. Porque às vezes nós estamos tão bem, estamos tão confortável vindo à igreja que não queremos carregar ninguém. A palavra do Senhor diz em Marcos, no capítulo 5, se não me falha a memória, que havia um paralítico e 4 amigos levaram ele até Jesus. O paralítico não conseguia chegar lá. Às vezes as pessoas estão enfermas, irmãos, só que elas não estão enfermas só no físico, elas estão enfermas nas emoções. Elas foram feridas por alguém, às vezes se escandalizaram com alguma situação e elas estão paralisadas, elas não conseguem chegar até Jesus. Mas a Bíblia diz que 4 amigos levaram ele até Jesus. E houve dificuldade no caminho. Às vezes você vai tentar arrastar alguém e vai ter dificuldade para arrastar essa pessoa. Porque a multidão tomava a casa, eles não conseguiam chegar até Jesus, porque a multidão não deixava. Então eles subiram no eirado, no telhado com aquele cara. Eu não sei se você já carregou alguém que não fazia força nenhuma. É diferente você pegar uma pessoa no colo quando ela está acordada e você pegar ela quando ela está desmaiada. Parece que pesa o dobro. Alguém já tentou aí? Pesa o dobro. Agora pegar um cara e levar ele até em cima do telhado. Não deve ter sido fácil não, irmãos. Mas às vezes você vai precisar carregar paralíticos. Para quê? Para que eles sejam curados, irmãos. Às vezes nós estamos tão confortáveis com aquilo que recebemos. Cantamos e dançamos porque sabemos quem somos, o que temos e o que podemos em Deus. Ora, agora nós somos filhos. Ora, agora nós somos amigos de Deus, estamos perto de Deus. Temos Deus conosco, então a vontade que dá é de até empinar o nariz e dizer, olha, eu sou filho do Deus Altíssimo. É bom você fazer isso diante dos demônios. Quando os demônios vierem, você, ei, demônio, eu já sei quem sou. Empinar o nariz mesmo e dizer, eu sei quem sou. Eu tenho o rei na barriga, o Espírito Santo mora aqui dentro. Entende isso, irmãos? Mas é importante nós arregaçarmos as mangas de vez em quando e dizer, eu vou ajudar alguém. Eu não sei se com você foi assim, mas eu fui ajudado por alguém. Alguém pagou um preço, alguém teve que marcar horário, alguém teve que vir me ensinar, alguém me ouviu reclamando. Eu não vou nem no extremo, alguém foi xingado por mim. Quando queria me levar para o Senhor, eu xingava a pessoa. Mas a pessoa tinha paciência. Insistiram em mim, irmãos, insistiram em você. É minha vez e a tua vez de fazer isso, queridos. Você está comigo? O poder de curar e de salvar, você pode dizer assim, Cristo é aquele que cura e salva, mas você e eu somos o corpo de Cristo na terra. O poder de curar e salvar está comigo e contigo hoje. Amém, irmãos? Esse é o evangelho pleno. Não existe evangelho de vir à igreja no domingo só, irmãos. Isso chama-se simpatizantes da fé. Você pode vir à igreja no domingo, você também pode ir a um clube de regatas no domingo e ser associado de lá. Mas sabe, irmãos, você foi chamado para viver um evangelho de verdade. Para viver um evangelho que faz a diferença, tanto na sua vida quanto na vida de outros também. Isso às vezes vai exigir algo de você, e você precisa, irmãos, estar disposto a fazer. Amém? Versículo 35, eu estou reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudesse tocar a orla de sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Certamente você já ouviu aquela palavra da mulher do fluxo de sangue. Quantos aqui já ouviram? A mulher do fluxo de sangue, ela disse consigo mesma, se eu apenas tocar a orla da sua veste, ficarei curada. Então aqui, eles rogavam que ao menos pudesse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles
Ou seja, não foi só para a mulher do fluxo de sangue, não. Esse poder, irmãos, está disponível e nós vamos falar sobre o poder na semana que vem. Amém? Eu não quero entrar nesse mérito agora. Semana que vem nós vamos só falar sobre o poder disponível, irmãos. E hoje ele está comigo e contigo. Amém. Amém. Mas ele diz que todos os que tocavam a orla de sua veste ficavam curados. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Jesus, certa vez ele disse que muitos viriam de longe e ocupariam lugar à mesa com os filhos. Sabe o que está acontecendo às vezes? Às vezes nós estamos na igreja há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e nós nos acostumamos a vir à igreja. Eita, é bom quando o pastor ensina, que o pastor aproveita para abençoar a sua vida, né, irmãos? Às vezes nós estamos há 10 anos vindo na igreja e nos acostumamos a vir. Já virou uma rotina, irmãos. No domingo, 7 horas da noite, eu tenho que estar na igreja. Porque nós nos acostumamos a vir. E aí nós, de domingo a domingo, estamos na igreja. Mas a nossa vida, irmãos, ela ainda continua cheia de situações, cheia de problemas. Por quê? Porque nós estamos vindo à igreja como um costume. Aí vem o novato, aquela pessoa que recebe a Jesus, irmãos, ela vem aqui na frente, ela confessa a Jesus, ela chora. Ela reconhece que ela precisa de Cristo, ela reconhece que ela precisa de uma mudança na vida dela. Então ela vem e se entrega, enquanto muitos de 10 anos na igreja estão analisando a letra da canção, para saber se os músicos estão cantando alinhado. Você não é desses não, você é crente. Mas enquanto muitos estão analisando a letra da canção, enquanto muitos estão vendo a vestimenta que o pastor está usando, ou que o músico está usando, ou que o diaconato está usando, ou o irmãozinho do lado, a irmãzinha, aquela pessoa que vem na igreja pelas primeiras vezes, eles vêm e se entregam. Eles choram, eles fecham os olhos para adorar, eles não querem saber a letra da canção, eles querem se derramar na presença do Senhor, irmãos. E ali eles entregam todas as suas fraquezas, as suas debilidades, e eles dizem: Senhor, a minha vida é sua, eu quero mudança de vida. E o que acontece? Às vezes, pessoa de 10 anos na igreja enfermo, aí a pessoa chegou agora, já é curada. Chegou agora, já recebe provisão. Recebe oração. Quando alguém fala aqui na frente: ei, você é próspero, o dinheiro já chegou na tua conta. O outro grita lá: glória a Deus, é meu. Aí o novato recebe. E os mais velhos de casa continuam vindo à igreja. Vindo à igreja, vindo à igreja. Ei, irmãos, é tempo de voltar à prática das primeiras obras. Você está comigo? Eu e você, irmãos, nós temos que tocar, continuamente tocar em Cristo, irmãos. Eu não posso vir à igreja simplesmente por vir, eu tenho que vir aqui para tocá-lo, eu tenho que vir aqui para adorá-lo, eu tenho que vir aqui para dar o meu melhor. Eu preciso, irmãos, desse contato. Quando nós estávamos adorando aqui, irmãos, eu disse: meu desejo não era nem pregar hoje, era só ficar adorando só. Porque eu queria mais, eu quero mais dele. Eu quero me entregar mais. Eu não venho aqui, irmãos, para cumprir tabela, não. Eu venho aqui para receber também. Do mesmo jeito que o novo vem aqui e recebe, eu quero receber também. Amém, irmãos? Eu não prego para você, não. Eu prego para mim também, que eu quero receber também de Deus. Amém? Então, todos os que tocavam a orla de sua veste ficavam curados, ou ficaram curados. Amém? Vamos para o livro de Lucas, no capítulo de número 6, versículo 19. Nós vamos comprovar essa de tocar em Jesus e ficar curado. Disse assim: e todos da multidão, diga multidão. Eu sempre gostei de fazer essa comparação entre multidão e discípulos. Você percebe que a multidão era aqueles que estavam recebendo a provisão quando Jesus fez multiplicar o pão e o peixe. Você conhece o texto da multiplicação? Jesus, ele multiplica o pão e o peixe,
E a multidão são aqueles que recebem, que comem do pão. Os discípulos são aqueles que estão prontos para servir. Os discípulos são aqueles que devem estar prontos para dar. Quando eles começaram a indagar Jesus, falando, olha, o que nós devemos fazer? Comprar 200 denários de pão para distribuir para esse povo todo? O povo está com fome, não é melhor nós despedirmos eles? Jesus disse, dá vocês de comer para eles. Cadê os discípulos aqui que vão dar de comer aos outros? Prestou atenção, irmãos, que aqui todos da multidão é que ficaram curados, porque os discípulos andam em saúde divina. Você perdeu uma boa oportunidade para dar um brado de vitória aí. Os discípulos não ficam doentes para ser curado. Discípulo não vai ficar doente, irmãos. Discípulo é um promotor de cura para a multidão. O discípulo é aquele que faz as coisas acontecerem, é aquele que leva o pão até a multidão. E para levar pão, nós precisamos estar saudáveis. E precisamos estar supridos. Presta atenção nos detalhes, irmãos, que sobraram 12 cestos cheios. Presta atenção nos detalhes, que sobraram 12 cestos cheios. O discípulo não vai ficar com mão vazia, não, fica tranquilo. Jesus não mandou jogar o resto fora, não. Se você não entende isso, Jesus não é um desperdiçador. Então sobraram 12 cestos cheios, ele não mandou jogar fora, não. Discípulo vai andar sempre com cesto cheio, querido. Quando estiver disposto a dar de comer a outros. Mas enquanto nós estivermos crendo, irmãos, para nós sermos curados, nós não conseguimos levar a outro. Um cego não pode guiar a outro cego, irmãos. É difícil você conseguir aconselhar um casal que está se perdendo quando o seu casamento não está bem. O seu casamento tem que estar bem. Como isso vai acontecer? Continua tocando na obra de Jesus, continua pegando dele, continua extraindo dele, continua sugando dele, e você vai ver que tudo vai dar certo para você, e você vai continuar bem e ensinando a muitos. Você está comigo, irmãos? É muito difícil você falar para ajudar alguém que está num atoleiro financeiro, se você não tem o que fazer. Chega alguém desesperado em você e não tem o gás. Acabou o meu gás, eu não tenho como cozinhar para os meus filhos. E você diz, o meu também acabou, eu estou cozinhando no álcool, sei lá. Não, você é aquele que diz, eu tenho 3 bujão cheios aqui, ó. Tem 3 no meu estoque, leva 1. Quando você anda em prosperidade, você consegue alcançar a outros. Já pensou, irmãos, alguém vem te pedir alguma coisa? Rapaz, me ajuda, eu estou quebrado, eu não tenho que dar de comer aos meus filhos. E você diz, eu também não. Não, irmãos, nós vamos falar de prosperidade na outra quinta-feira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas para mim e para você, irmãos, que somos discípulos do Senhor, nós podemos alimentar a multidão. Mas nesse texto diz que todos da multidão procuravam tocá-lo. Porque dele saía poder. Todos procuravam tocá-lo. Ei, isso aqui não é para a multidão não, irmãos, é para nós também. Nós precisamos estar perto, irmãos. O que os discípulos falaram quando a mulher do fluxo de sangue tocou ele? Ele disse, alguém me tocou. Os discípulos disseram, a multidão te aperta. A multidão te aperta. E quem andava perto de Jesus, irmãos? Eram 12. Quem andava mais perto? Aqueles 3. A Bíblia diz que um tinha até o hábito de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Estava perto, estava colado nele. É assim que nós precisamos andar, queridos. Colado em Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Ei, valorizando as coisas de Jesus. Você já percebeu, irmãos? Eu quero entrar um pouco por esse caminho. Você já percebeu que novo convertido não falta culto? E por que os mais velhos faltam? Já é crente o suficiente para não precisar vir à igreja? Uau! Quando eu me converter, eu quero ser assim, mas não.
Novo convertido não falta culto, irmãos. Ele quer Jesus, ele quer abraçar Jesus, ele quer tocar Jesus, ele quer ouvir Jesus, ele quer receber, ele quer dar tudo que ele tem. O novo convertido é um investidor. O novo convertido, Deus fala com ele, ele entrega. Presta atenção, irmãos, que eu vou contar testemunho para você. Eu estava trabalhando na igreja, novo convertido. Novo convertido, eu já tinha sido chamado para ser cooperador. Era um diácono em treinamento na outra igreja que eu congregava, e eu era cooperador. A nossa igreja não tinha essa parede na frente, então a porta dava direto para a calçada, e eu ficava lá na porta recebendo as pessoas. Olhando, assistindo o culto, recebendo as pessoas. De repente me chega um cidadão pedindo dinheiro. E ele conta uma história mirabolante, dizendo, olha, eu tenho que visitar os meus filhos, e eles moram longe, e eu não sei o que fazer. Irmãos, o meu coração estava tão voltado para Deus, que eu não julguei aquele homem. Mas o que eu fiz? Enquanto eu estava ali na porta, eu disse, aguarda só um pouquinho que eu vou ver se eu consigo alguma coisa para você. E eu entrei, ele pensou que eu tinha ido ver. Enquanto eu entrei, eu conversava com o Senhor e dizia, Senhor, me ajuda, eu não quero ser enganado por esse homem. Eu não quero dar dinheiro para ele usar drogas. Então me ajuda, Senhor, por favor. Me dá uma palavra qualquer, eu quero ouvir uma palavra tua. Mateus, coloca na tela para mim, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 19. E eu dizia, me dá uma palavra, Senhor. E eu, sabe aquela de abrir a Bíblia assim, achar o que eu achar é o Senhor falando comigo? Eita, irmãos, eu não tinha conhecimento das Escrituras. Então, o que eu achar, Senhor, eu vou te ouvir, o que eu achar, abrir. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, por favor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Irmãos, naquele dia eu tinha R$35 no bolso, eu disse, vai, e eu já vi as brasas vivas na minha cabeça, irmãos. Que maravilha, novo convertido, Deus falou comigo, Deus mandou eu fazer, irmãos, que maravilha. Mas já teve dia de eu dizer, se eu não for guiado pelo Espírito, não te darei de jeito nenhum. Porque agora eu já era um crente velho. Tem crente velho aqui ou é só eu? Já teve dia de me pedirem e eu dizer, não, se o Espírito não falar comigo, Mas aí, irmãos, o que aconteceu quando eu era um novo convertido? Brasas vivas sobre a minha cabeça. E quantas vezes eu perdi essas brasas vivas depois que eu conheci a palavra? Mas naquele dia, brasas vivas sobre a minha cabeça. Ei, irmãos, nós precisamos andar nesse nível. Intimidade com o Senhor, Deus falando conosco. Essa palavra não mudou. Mesmo texto que eu li há 17 anos atrás, é o mesmo que está escrito hoje, não mudou nada, irmãos. Quem mudou? Nós. Nós precisamos de mais. Amém, irmãos? Porque assim nós vamos ver as coisas acontecerem. Eu vejo cristãos desanimados, irmãos, dizendo, eu estou na igreja, mas eu não vejo nada acontecer. Ei, faça as coisas acontecerem. Não fica esperando você vir aqui, não, e eu subir numa cadeira e impor as mãos até sobre as cadeiras e ela sair andando, não. Não fica esperando, não, faça você. Ore lá pelo seu vizinho. Ore pela sua vizinha, fale com eles, fale a palavra, declare a palavra, se apegue à palavra, viva a palavra e você vai ver milagres acontecerem, irmãos, no teu contexto de vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, onde é que eu estou? Abre em Marcos capítulo 1 e versículo 34, por favor. Está recebendo palavra de cura aí? Se houver alguém enfermo no nosso meio, vai ficar curado hoje. Amém. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 34 diz, e ele curou muitos doentes, e toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhe permitiu que falassem, porque sabiam quem ele era.
Lucas capítulo 9, versículo 11 diz: mas as multidões, ao saberem, seguiam-no, acolhendo-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus sempre está pronto para nos socorrer. Amém. Ele está curando hoje. Amém. Jesus está pronto para fazer mais, irmãos, por nós. Jesus quer fazer mais por nós. Mas ele veio à terra e ele fez. E depois que ele fez, ele disse: agora eu vou para o Pai. Se eu não for, eu não vou preparar lugar para vocês. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar agora outro Consolador que estará convosco todos os dias da tua vida. Quando o Espírito da verdade vier, guiará vocês a toda a verdade. Sabe qual é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Sabe qual é a verdade? Cura é uma verdade estabelecida por Deus, para mim, para você e para aqueles que estão em nossa volta. Amém, irmãos? Aí Jesus veio, cumpriu o seu propósito, curou os enfermos, curou as multidões, aqueles que tocavam ele era curado. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Agora ele foi e mandou o Espírito Santo dele para habitar dentro de mim e de você, para que eu e você continuassem o trabalho. Quantos aqui já leram o livro de Atos dos Apóstolos? Os Atos dos Apóstolos são os apóstolos continuando o trabalho de Jesus Cristo. Agora, irmãos, chegou a hora dos atos da igreja. Amém, irmãos? O corpo de Cristo manifesta, fazendo a diferença, transformando vidas, curando pessoas, irmãos, libertando pessoas, fortalecendo pessoas, irmãos. É tempo de Cristo se manifestar através de mim e de você. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia lá em Marcos. Diz para alguém do seu lado assim: agora é sua vez. Agora é sua vez. A semana passada eu disse: agora é a sua vez de carregar essa mensagem. Semana passada eu fechei dizendo: agora é a sua vez, porque o Espírito do Senhor Deus que estava sobre Jesus, agora está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para trazer libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. E esse Espírito agora está comigo e contigo, para revelar essas boas notícias ao nosso próximo. Agora é sua vez, o mesmo Espírito está com você para curar. Eu disse Marcos 16, versículo de número 17, por favor. Versículo 15, Marcos 16, 15, vamos ler o texto completo. Como nós já entendemos que agora é a nossa vez, então Jesus deixa umas recomendações. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, todo mundo, irmãos, quer dizer também o seu vizinho. Todo mundo está querendo dizer também o seu parente, o lixeiro que pega o lixo na porta da sua casa. Às vezes a gente quer ir por todo mundo, né? Eu queria pregar o evangelho em Paris. De preferência na Torre Eiffel. Seria interessante, né? Pregar o evangelho em Veneza. Andando naqueles barquinhos e pregando o evangelho para as pessoas. Muito interessante. Eu queria pregar o evangelho em Londres. Às vezes nós estamos prontos para ir por todo mundo, menos no nosso próprio mundo, né? Praia Grande faz parte de todo mundo. Amém, irmãos? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Verso 17. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Quantos creem no nome de Jesus aqui? Vou perguntar de novo: quantos creem no nome de Jesus? Amém. Os sinais vão acompanhar vocês. Que sinais são estes? Expelirão demônios, falarão novas línguas, verso 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberdes, não lhe fará mal. E um monte de gente com medo da Covid. Mas os sinais seguirão aqueles que creem. Se alguma coisa mortífera beber, eu vou traduzir para os dias de hoje: se respirar alguma coisa mortífera, não
lhe causará dano. Pessoas se afastaram da própria mãe, irmãos. Eu nunca vi coisa igual. Com medo. Mas os sinais seguem aqueles que creem. Porque eu, particularmente, no tempo da Covid, eu continuei apertando a mão das pessoas, eu continuei abraçando as pessoas. Eu só não beijei na boca, porque não pode. Só da minha pessoa. Amém, irmãos? Mas, ele ainda diz, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais seguirão os que creem. Vou perguntar de novo, quantos creem no nome de Jesus? Agora é a nossa vez, irmãos. É a nossa vez de operar maravilhas, é a nossa vez, irmãos, de fazer as coisas acontecerem. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Vou te contar mais 2 episódios na minha vida, eu gosto de contar o antes e o depois, tá? Mais 2 episódios. Certa vez eu estava andando na rua sozinho, à noite, e tinha uma mulher endemoniada. Ela era só uma mulher, mas estava endemoniada. E eu pensei, vou repreender, mas eu pensei, e se essa mulher me agarrar? O que será de mim? E eu confesso que na minha covardia, a mulher continuou endemoniada e eu, contando minha vergonha para vocês. Mas eu me converti, irmãos, graças a Deus. Numa outra ocasião, fazendo rema, cheio da palavra, uau. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Cheio da palavra, eu estou andando naquela Angelina Prete, Rua da Ponte dos Barreiros, ali só mato de um lado, mato de outro. Eu vejo um homem jogado na calçada, lá do outro lado. Parei. E fui lá ver o que estava acontecendo com o homem. O demônio estava jogando aquele homem de um lado para o outro. E eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, eu estou com ódio. Eu disse, então acabou agora, o amor chegou, relaxa. Relaxa, porque o amor chegou, o ódio acabou. Eu vou matar ele. Eu disse, vai nada, porque eu cheguei aqui. Você vai sair e ficar pianinho. Entende, irmãos? Porque os sinais acompanham aqueles que creem. Na primeira ocasião eu não tinha fé para aquilo. Na segunda ocasião eu estava cheio da fé. E eu disse, demônio, sai desse homem. E sabe o que aconteceu? O demônio saiu. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus, ela não pode mentir. Os sinais hão de acompanhar os que creem. Se você crê, irmãos, você vai expulsar demônios, sim. Se você crê, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Às vezes nós ficamos preocupados, irmãos, eu já passei por isso e eu sei que você também já passou. Ficamos preocupados, e se não acontecer? Quantos aqui já pensou isso? Mas e se eu orar e não acontecer? Irmãos, não é sua parte. A sua parte é crer. A sua parte é impor as mãos. A parte de Deus é dele, irmãos. E eu tenho certeza que ele fará melhor do que você está fazendo a sua. Então é a minha vez e a tua vez de fazer o quê? De impor as mãos sobre os enfermos para eles ficarem curados. Amém, irmãos? Tiago capítulo 5, versículo 15, para nós confirmarmos isso. Tiago 5,15 diz, a oração da fé, diga a oração da fé, salvará o enfermo. No contexto, irmãos, se eu não me engano, no versículo 14 está dizendo, se há algum enfermo no meio de vós, chama os presbíteros da igreja. Deixa eu primeiro explicar para você o que é presbítero. Presbítero também pode ser conhecido nos nossos dias de hoje como um pastor auxiliar. Presbítero também pode ser considerado como um ancião da igreja.
E quem são os anciãos da igreja, senão aqueles que já têm tempo de casa? Você está comigo, irmãos? Quem são os anciãos da igreja, senão aqueles que já estão caminhando com o Senhor? Que já sabem o que estão fazendo, irmãos? Sabe, a Bíblia é clara quando ela diz assim, olha, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Os homens mais velhos ensinem os mais novos. É matemática básica isso, né? Os mais velhos ensinam os mais novos. Na fé não é diferente, irmãos. Os mais velhos ensinam os mais novos. Então, se tiver algum enfermo na igreja, chama os presbíteros da igreja. Esses imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, versículo 15, salvará o enfermo. Amém, irmãos? A oração da fé. O que salva o enfermo não é o presbítero. Você está comigo? O que salva o enfermo na prática não é a pessoa que foi orar, mas a oração da fé. Não é porque o pastor vai orar, irmãos, algumas igrejas fazem isso, trazem toda a atenção para o pastor. Não, venha cá e venha, traz aí só uma veste minha aqui já vai curar vocês já, olha. Que poder, irmãos, que coisa maravilhosa. Leva a minha meia para casa, você vai ficar curado do nariz. Sabe, irmãos, não é assim. A oração da fé é que salva o enfermo. Eu orando em fé e você orando em fé vai salvar o enfermo. A oração da fé salvará o enfermo. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Que coisa linda, né, irmãos? Você lembra Jesus curando aquele paralítico que foi trazido para ele pelo telhado? Jesus foi curar ele, Jesus disse para ele assim, olha, perdoados estão os teus pecados. Você não conhece a história na íntegra, mas alguma coisa aquele cara deve ter feito para ficar paralítico. E Jesus olhou para ele e disse, perdoados estão os teus pecados. Alguém questionou, quem é esse cara aí para perdoar pecados? Ele disse, rapaz, eu poderia dizer para ele, levanta e anda, fica curado. Mas eu disse isso só para que todo mundo soubesse que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Agora, olha que interessante esse texto, irmãos. Volta lá no versículo 16, por favor. A oração, é aí mesmo, no 15. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Por que isso, irmãos? Porque na maioria das vezes a pessoa está enferma por causa de pecado. 99% das vezes a pessoa ficou enferma porque ela pecou mesmo. Bebeu muito refrigerante, o rim não está funcionando direito. Você já ouviu o caso assim? Não é assim? Comeu muita gordura, teve um AVC. Não é assim que funciona? 99% das vezes a pessoa fica enferma por ter cometido pecado. Gula também é pecado. Amém? Só estou falando dos pecados básicos. Mas a oração da fé salvará o enfermo e se ele tiver cometido pecado, vai ser perdoado. Que coisa linda, irmãos. Você pode orar para que uma pessoa receba cura e seja perdoada dos pecados, irmãos. Que coisa maravilhosa, amém? Eu estou no versículo 15, né? Versículo 16. Ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E aqui já saiu do contexto do presbítero. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serem curados. Que coisa linda, né? Você e eu podemos tanto confessar os nossos pecados, como também orar uns pelos outros. E todos seremos curados. Amém, irmãos? Então, só para que você entenda, irmãos, chegou a minha vez e a sua vez de fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus, ele já levou as nossas dores, carregou com as nossas doenças. Jesus já fez tudo o que tinha para fazer por nós, irmãos, e ele estabeleceu a igreja. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas.
Então eu e você, nós carregamos a mensagem da cura. O evangelho pleno é cura. A mensagem da cura está comigo e com você, irmãos. É fácil para nós dizermos: ei, está com dor de cabeça? Toma um Doril, que a dor sumiu. Ei, está com dor? Procure um médico. Mas eu e você também podemos andar em fé e dizer: ei, fique curado. Fique curado e reconheça que Deus é poderoso para curar todas as tuas enfermidades. Amém, irmãos? Você está convicto que você carrega a mensagem da cura? Você está convicto que o evangelho pleno, irmãos, é a boa notícia da cura? Que coisa boa. É uma boa notícia ou não é? Uma pessoa está doente e você diz: quer ficar curado? Aleluia. Quantos estão enfermos aqui hoje e querem ficar curados? Vem que eu vou orar por você.